Olá a todos, este é o canal Geopoliticando e hoje nós vamos analisar um tema que eu achei muito interessante e eu acho que todos vocês vão gostar também, que é o crash populacional. Nós vamos ver aqui que a realidade está se impondo em cima desta narrativa mentirosa que nós temos ouvido nos últimos anos. Ele está dizendo aqui que um Titanic demográfico vai atingir o iceberg e que podemos ser gratos por algumas pessoas no navio estarem construindo botes salva-vidas enquanto ainda há tempo. Enquanto ainda há tempo. O que acontece? Nós ouvimos a nossa vida inteira, através de televisões, revistas, jornais e principalmente nos bancos escolares, que o mundo estava tendo filhos demais, que ele ia crescer ao ponto em que não teria mais como dar sustentação às pessoas, e então um grande desastre aconteceria. Ele cita inclusive um livro de 1968 do biólogo de Stanford, Paul Harris, que publicou o The Population Bomb, onde ele diz que a humanidade demandaria no futuro por tantos recursos que isso superaria a oferta. Ele não estava tão errado porque de 68 para cá a população do mundo realmente cresceu bastante. Nós vemos aqui os dados do crescimento. Então nós dobramos. Nós estamos aqui, vamos pegar aqui a 1968. Nós tínhamos 3 bilhões e meio de habitantes. Se voltarmos aqui a menos 5 mil antes de Cristo, segundo eles aqui, então teriam 5 milhões de habitantes. Não sei como é que eles têm esses dados, mas enfim. E agora, então, nós teríamos ultrapassado os 8 bilhões. Apesar disso, se as narrativas deles estivessem corretas, hoje nós não teríamos um crescimento negativo, porque nós estamos decrescendo a população no sentido de que, embora estejam, por enquanto, nascendo mais crianças do que falecendo os idosos, o fato é que a humanidade está envelhecendo e envelhecendo bastante. Então, as práticas malthusianas que nós vimos aplicadas na China, por exemplo, não precisariam ser aplicadas no mundo inteiro. Embora que esta classe dominante vá querer se impor essa política malthusiana, principalmente nos países mais pobres, como o Brasil, que eles querem tornar numa grande floresta enquanto eles continuam industrializados, vendendo chips de alta tecnologia, carros elétricos com inteligência artificial e toda uma série de modernidades. Nós vamos ter de ser substituídos por árvores. Essa é a ideia deles. Será que isso vai acontecer também? Bom, no final da década de 1960, os Estados Unidos, juntamente com a maioria das nações ocidentais, havia acabado de sair de seus anos de baby boom. Vocês sabem o que é a geração boomer, aquela geração que nasceu em grande quantidade porque o ambiente havia mudado, no sentido de que tudo se tornara mais fácil de repente. A mecanização trouxe uma abundância de alimentos e as pessoas ainda estavam apegadas à religião, ou seja, a crença de que ter uma família era algo bom, algo que hoje a maioria já não acredita. Essa é a verdade. Não adianta dizer que a maioria tem família, porque a maioria tem arremedos de famílias. Essa é a verdade. Na época, as pessoas saíram da pobreza para uma situação melhor de repente, mas os valores ainda estavam preservados. Então, tiveram muitos filhos. A partir daí, começou uma narrativa de que filho era problema, não era mais um presente divino a partir desse momento. E nós estamos agora no ponto em que nós estamos. E nos últimos 50 anos, então, esse padrão se repetiu no mundo inteiro, de que o pensamento mudou, de que os filhos não eram mais uma dádiva, à medida que a prosperidade aumentou. Então, aquele momento de rompimento causou o baby boom. Mas a partir dali, quando a prosperidade foi aumentando e as próximas gerações foram repensando a ideia de ter filhos, porque a partir do momento em que elas tinham recursos para aproveitar a vida, elas deveriam fazer isso e não cuidar de outros seres humanos, elas passaram a não ter ou ter em quantidade muito pequena. Então, a partir do momento em que a prosperidade aumentou, o número médio de filhos por mulher em idade reprodutiva diminuiu. O gráfico abaixo, nós já vamos mostrar o gráfico, fornece evidências concretas dessa correlação. O rastreamento de dados por nação, o eixo vertical, é o número médio de filhos por mulher. O eixo horizontal é a renda mediana.
E aqui eles dizem, mas que uma vez que a média de uma nação, a renda média de uma nação sobe acima da pobreza em cerca de 5 mil dólares por ano, isso dá mais ou menos 25 mil reais por ano, que é a renda média brasileira, inclusive, que dá 2 mil reais por mês, mais ou menos, né? Então, a partir do momento em que as pessoas passam a ganhar pelo menos 2 mil reais por mês, o número médio de filhos por mulher cai abaixo do nível de reposição. Vamos ver o gráfico aqui. Aqui nós temos a renda, 5 mil dólares, 10 mil dólares por ano, né? 15 mil, 20 mil, 25 mil, 30 mil. Quem tem renda inferior a 5 mil dólares por ano ou algo próximo a 2 mil reais por mês, tem 7 filhos, 6, 5. Veja só que quanto mais perto da linha de pobreza, mais filhos as pessoas têm. Conforme elas vão enriquecendo, o número de filhos cai. Chegou aqui em 5 mil dólares, começa a ficar abaixo da linha de reposição, que é considerada 2,1 filhos por casal. Então veja só, aqui é a linha de 2 filhos, né? 7 filhos, 6, 5, 4, 3, 2, 1. A partir de 10 mil dólares, com raras exceções, muito possivelmente em alguns países que ainda têm uma moral um pouquinho mais preservada, ele tem próximo de 3 filhos. Mas o restante da humanidade aqui nós vemos bem inferior a 2, aqui, ó, inferior a 1, e quanto mais sobe a renda, menos filhos. Por quê? Porque quando você tem dinheiro, você tem conforto, você pode viajar, você pode ir num restaurante, você pode ir ao cinema, você pode sair com amigos, você nem precisa preservar tanto assim o casamento, porque as mulheres hoje têm uma determinada renda que as possibilita ter um mínimo de conforto. Quando elas não têm a renda, elas acabam recebendo algum tipo de pensão, ou o Estado acaba fornecendo algum tipo de bolsa, e aí elas pensam, por que ter filhos, né? Talvez um, né? E esse um resolva a minha vida. Então, o que está acontecendo é isso, as pessoas estão pensando, é a era do eu, né? É a era de pensar apenas em si mesmo. As pessoas pensam apenas em si mesmas, porque é óbvio que quando você tem crianças sob sua guarda e cuidado, você acaba abrindo mão de muitas coisas, né? E aí as pessoas então estão com uma média de filhos abaixo de 2,1 por mulher, e é necessário, para pelo menos manter estável a população, ao menos essa média. Só que nós vemos aqui que está bem abaixo dessa média. Esse aglomerado de nações com média de cerca de 1,5 filho por mulher não pode ser assim tão ruim. Mas esse raciocínio ignora a matemática básica. Uma taxa de substituição de 1,5 por mulher para cada 1 milhão de pessoas em idade reprodutiva vivendo em uma nação hoje, haverá apenas 420 mil bisnetos. Ou seja, de 1 bilhão vai passar para 420 mil. Isso significa que a população de um país cairá para 42% do que é hoje em menos de um século. E eu acho que isso vai se acelerar ainda mais, tá, pessoal? Porque as pessoas hoje, mesmo que queiram, muitos já não conseguem ter filhos, porque se alimentam com porcarias industrializadas, porque acabam inserindo certas substâncias suspeitas no seu organismo, porque tomam certos tipos de químicas, né, que acabam causando algumas alterações no organismo, e mesmo que queiram, muitas já não têm mais a capacidade de ter filhos, né? Além do que, muitos cometem certas maluquices, regimes fora do comum, aí, vamos dizer, né, que são cada vez mais comuns dentro da mentalidade desmiolada da nossa época, que acaba afetando a saúde também. A fertilidade atual da Coreia do Sul por mulher, por exemplo, é de 0,81 filhos. E esses são números em nível de extinção. A Coreia do Sul será extinta, tá, pessoal? Nesse ritmo de reprodução, para cada 1 milhão de coreanos em idade reprodutiva hoje, haverá apenas 66 mil bisnetos. Imagine, você cria toda uma infraestrutura, você está aí construindo uma boa parte da população, construindo prédios, cidades, pensando assim, no futuro eu vou ter uma renda, vou ter um aluguel, vou ter isso, vou ter aquilo. Não terá, sabe por quê? Não terá quem more dentro dos imóveis que você está construindo. Ninguém vai lhe pagar aluguel, ninguém vai pagar impostos para você se aposentar. Não terá isso. As pessoas, quando chegarem numa idade avançada, não terão quem os auxilie. Talvez nem sequer terão
um prato de alimento na velhice, porque não terão uma criança, no caso aí já um adulto, para lhes fornecer pelo menos um prato de alimento. Por quê? Porque não tiveram esse filho lá no passado, que por sua vez não teve o filho dele, e assim por diante. Então esse colapso só agora está se tornando aparente nos números gerais da população. Mentira, porque nós vínhamos alertando a respeito disso há muitos anos, e antes de nós, outros alertaram. Só que agora, então, como não tem mais como tapar o sol com a peneira, como se diz popularmente, eles estão anunciando aqui abertamente para quem quiser ouvir. E uma grande maioria ainda vai continuar ignorando isso e vai pagar lá na frente. Não adianta você juntar recursos, dinheiro, porque vai acontecer o seguinte: você vai ser um milionário sem filhos, sem netos, e aí a primeira oportunidade em que você precisar de alguém que troque uma telha para que a sua casa não caia, esse alguém vai dizer: eu quero R$2.000 para subir ali e trocar essa telha. Já está quase assim, né? Você vai chegar no médico, serão poucos os jovens que serão médicos, e ele vai dizer: olha, eu quero R$100.000 para fazer uma simples cirurgia. E se você não pagar e entregar talvez 10% da sua renda toda, né, do seu patrimônio, numa pequena cirurgia, você não a terá. Então a mão de obra vai se tornar escassa e tudo vai se tornar muito caro para os milionários do futuro, né, que vão ter muitos recursos, muitos bens, e muitos bens que a maioria nem vai querer, porque a maioria acaba investindo em imóveis, e imóveis eles são úteis quando há pessoas para morar dentro desses imóveis. Quando não há pessoas, eles caem, eles se deterioram, eles se destroem, né? A natureza os destrói. Então, à medida que os baby boomers, conhecidos pelos demógrafos como porcos na piton, que eu ouvi falar essa expressão, à medida que eles chegam ao fim de suas vidas, as consequências do declínio da década das taxas de natalidade finalmente se refletirão em mudanças dramáticas para baixo. Porque aquela geração em que haviam 10, 12, 15 filhos em uma casa, ela está agora com seus 70 anos. Um pouco mais, um pouco menos, mas está mais ou menos nessa idade. Então há uma faixa muito grande de pessoas nessa idade. Quando esta geração sair de cena, haverá um buraco demográfico grande e repentino. Assim como houve um aumento repentino no passado, haverá uma diminuição repentina agora. Então isso vai refletir drasticamente para baixo. Na China, uma nação que impôs a política de filho único, que todo mundo conhece essa política, que foi de 1979 a 2015, quando eles perceberam que tinham feito a maior M do mundo, lá o declínio absoluto da população já começou. Com uma taxa de fertilidade anual de 1,3, a população da China atingiu o pico em 2021 em 1,4 bilhão e deve cair para possivelmente 488 milhões até o final deste século. Esse declínio é exacerbado pelo fato de que, entre os jovens da China, os homens superam as mulheres em cerca de 120 a 100, graças à seleção ilegal de gênero que foi difundida durante a Era do Filho Único. O que quer dizer isso? Como você só podia ter um filho e como quem produz riqueza é o homem, por mais que as mulheres digam que não é, a maioria das mulheres trabalha em quê? A maioria trabalha em setores de comércio, prestação de serviço, não em produção de riqueza. O que é produzir riqueza? É colocar a mão na terra, ir lá dentro de uma mina, arrancar os minérios que fazem as esquadrias de portas, janelas, os computadores, é ir lá na terra plantar para produzir o alimento, é estar num chão de fábrica montando peças e etc. para produzir as máquinas que nós usamos. Isso é produção de riqueza. Trabalhar em setor de serviço não é produzir riqueza, é trabalhar com a riqueza já gerada, que já existe. Então, um advogado, por exemplo, uma juíza, um médico, ele não fabrica nada, ele mantém a vida, ele mantém a sociedade funcionando, presta com certeza serviços valorosos, mas ele não cria riqueza, ele trabalha com uma riqueza já gerada. Um médico, por exemplo, não fabrica o bisturi, ele trabalha com o bisturi que alguém já gerou. Então, os homens é que produzem riqueza. Por isso que a China, a partir do momento que aplicou a política do filho único, acabou vendo muitas pessoas fazendo uma seleção ilegal de gênero, que eles dizem aqui. Que significa o que exatamente? Eles começaram
a eliminar as meninas lá, né? Então, por isso, ao contrário do restante do mundo, eles têm mais homens do que mulheres. É uma proporção de 120 para cada 100. Nos Estados Unidos e na maioria das nações ocidentais, a solução para o colapso da taxa de natalidade tem sido importar pessoas. Sim, vão importar pessoas, mas essas pessoas vão acabar se adaptando a essa cultura hedonista do Ocidente, também não vão mais ter filhos, e aí aquilo que já está acontecendo nos países mais pobres, em menor medida, porque eles também estão tendo decréscimo populacional, embora não na mesma medida, estão tendo também, mas aquilo que já está acontecendo lá vai se intensificar ainda mais, porque parte dessas pessoas aprende a cultura hedonista enriquecida do Ocidente e volta para as suas nações ensinando essa prática por lá também. Enfim, o que nós temos aí, pessoal, ao contrário do que muitos estão dizendo, não é um crescimento populacional, é um crash populacional e o Titanic demográfico vai atingir o iceberg. Quem tiver filhos, ou seja, quem construiu o bote salva-vidas, terá alguém aí que pelo menos talvez lhe dê um prato de comida e o restante vai ter de pagar caríssimo se tiver quem venda seus serviços ou bens. Por enquanto é isso, esse é o vídeo de hoje, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.